Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e eu quero conversar com você hoje acerca de uma frase que está ali escrita no verso 24. Essa história que nós vamos comentar hoje, ela na verdade começa a partir do versículo 14, mas a gente vai ler o verso 24, vai trabalhar essa frase. E aí, para não precisar ler do 14 ao 27, que é a extensão de toda a história, eu vou aqui comentando com você, contextualizando esse relato para você, tá bom? Antes de começar a ler esse texto, quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal, estar junto conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 24, tem uma frase que vai dizer o seguinte: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha que frase que inicialmente parece paradoxal, né? Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Tiago, que história é essa? Essa é uma história bastante peculiar, já nos chama muita atenção por ser uma história de exorcismo. Histórias de exorcismo, elas por si só já chamam muita atenção. Mas esse é um exorcismo em particular porque a pessoa que está possuída aqui é um garoto. A Bíblia não relata a idade desse garoto, mas a inferência é de ser uma criança, de ser uma pessoa de muito pouca idade. Então isso torna a história muito mais sensível. E essa história, ela acontece logo depois do episódio que nós intitulamos como a Transfiguração. Para você que não tenha tanta familiaridade com o texto bíblico, o episódio da Transfiguração é quando Jesus leva alguns dos seus discípulos para um monte e ali ele se transfigura. Ele aparece de forma celestial, conversando com Moisés e com Elias. Imagina você que fosse um apóstolo como Pedro. Pedro era um dos apóstolos que estavam lá. E Pedro olha aquela cena, Jesus não está mais com carne e osso. Jesus está em forma celestial, conversando com Moisés e com Elias. Você vê aquilo, fica encantado, fica boquiaberto. Aquela experiência é certamente uma das mais marcantes da história da vida de Pedro. E quando eles descem um monte, depois dessa experiência gloriosa, eles acabam lidando com essa situação, onde os outros discípulos... Lembra que só alguns subiram? Outros discípulos que estavam no pé do monte, eles estavam tentando expulsar o demônio desse garoto, sem, no entanto, conseguir. Olha que interessante, os discípulos de Jesus, tentando expulsar o demônio do garoto, eles não estavam conseguindo. Mas, Tiago, será que porque aí, no caso, o poder não era só de Jesus, não? Na verdade, Jesus já tinha empoderado esses discípulos. Eles que agora não conseguiam expulsar esse demônio, eles já haviam expulsado outros demônios, naquele momento onde Jesus os manda ir pregar pelas aldeias, pregar pelas casas, pelas cidades ao redor. Então já eram discípulos com experiência em cura instantânea, com experiência em expulsão de demônios. Mas esse demônio em particular, eles não conseguiram expulsar. Na altura do verso 14, eu quero voltar e ler com você rapidamente, vai estar escrito assim, ó: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Olha que interessante isso, gente. Jesus ele está no monte, vivendo o episódio de glorificação. Os discípulos estão tendo uma visão sobrenatural de Jesus, de Moisés e de Elias. Tiago, por que Moisés e Elias? Porque Moisés ele vai representar aqui a lei do Senhor, os 5 primeiros livros da Bíblia. Elias vai representar os profetas. Então, é literalmente a lei, os profetas e Jesus que converge essas duas coisas. Quando eles descem do monte, os discípulos estão sendo ali incitados pelos mestres da lei para discutir alguns temas. Eu não sou contra a discussão de temas teológicos. Longe disso. Isso, na verdade, aguça a minha mente, as coisas que eu gosto de observar, de ler, de estudar. Mas esses dias eu estava vendo no Instagram, apareceu um Reels para mim, sobre algo absolutamente irrelevante, para ser bem sincero. Eu não quero nem falar o tema,
para não trazer associação com o tema, com a pessoa, mas uma discussão assim completamente babaca mesmo, né? Coisa irrelevante, e eu vi nos comentários assim vários cristãos se degladiando, porque hoje nas redes sociais as pessoas, quando elas não começam já de cara a se ofender, elas começam argumentando, um argumenta uma coisa, outro argumenta outra, mas logo descamba para o campo pessoal, para agressão pessoal. Eu fiquei vendo ali, né, cristãos que acreditam no mesmo Deus, servem ao mesmo Deus, se degladiando por uma coisa completamente irrelevante, sabe? Que não era nem um tema teológico necessariamente, questão de usos e costumes. Tipo, numa igreja pode isso, na outra não pode aquilo, perere parará. E eu pensando, eu tinha acabado de ler uma notícia sobre cristãos que estão sendo mortos na Nigéria por grupos terroristas, tão somente por acreditar em Jesus. E aquele momento a minha mente fez um contraste, né? Pessoas que estão morrendo por estarem sendo perseguidas pelo seu amor a Cristo, enquanto nós, aqui no Brasil, muitas vezes, estamos nos matando por temas completamente irrelevantes. Então tem uma criança que está possessa nesse cenário, e os mestres da lei estão preocupados em discutir com os apóstolos, discutir com os discípulos de Jesus, tentando, na verdade, pegar Jesus em algum erro ali para incriminá-lo. Era isso que os mestres da lei fizeram durante toda a caminhada de Jesus. Isso me choca muito. E aí Jesus desce então, e ali aparece, o pessoal começa a cercar Jesus e começa a mostrar: Jesus, estamos com um problema aqui. O problema é, tem uma criança aqui que está possessa, né? E a questão é que os seus discípulos tentaram expulsar esse demônio e não conseguiram. Então, a cena está armada. Tem uma criança que está possuída, os seus discípulos, os seus representantes tentaram expulsar, não conseguiram, você está aqui agora, então se você puder, né, resolve esse negócio aí para nós. E aí o versículo, gente, versículo 22, versículo 21, na verdade, Jesus ele traça ali um diagnóstico do garoto, ele pergunta, ele faz uma anamnese da situação. Versículo 21 vai dizer assim, ó: Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Agora, observe no versículo 22 o que é que esse espírito maligno fazia com a criança. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí, versículo 23, Jesus vai dizer assim: se podes, dá a impressão até que parece que Jesus ficou ofendido, né? Eu não acho que ele tenha ficado ofendido, mas ele traz uma surpresa assim na pergunta dele: se eu posso? Como assim? Se tu puderes ajudar a fazer algo, se eu posso? Tudo é possível que crê. Ele joga a responsabilidade de volta para o pai do menino. Vou traduzir para você aqui. O pai do menino está com um filho possuído. Os apóstolos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Então o pai do menino chega para Jesus e fala o seguinte: ó, os seus apóstolos não conseguiram, se o senhor puder aí ajudar. Eles falam assim: se eu puder, se tu creres, poder eu posso tudo, meu filho. A questão é se você crer. Você crê que eu posso? Se você crê que eu posso, a coisa vai acontecer. E aí, esse pai do garoto, ele fala uma das frases mais profundas, mais reveladoras sobre o que é de fato fé na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé é a firme convicção daquilo que não se vê, a certeza das coisas que se esperam. E esse homem, ele fala o seguinte: Jesus, eu creio, me ajude na minha incredulidade. Peraí, eu creio, me ajude na minha incredulidade. O que é que essa frase significa? Eu penso que essa frase, ela retrata o coração de todos nós. Primeiro, todos nós cremos em Deus, mas todos nós também precisamos de ajuda em nossa incredulidade. Eu acredito, salvo uma raríssima exceção, que se você está aqui assistindo um devocional diário no YouTube, em alguma medida você crê em Deus. Mesmo que você diga: não, Thiago, eu sou ateu, mas eu gosto de ouvir essa mensagem aqui, de alguma forma você já está começando a criar uma fé em Deus ali, porque se você não acreditasse de fato em Deus, aqui você nem estaria. Você acharia que é perda de tempo. Mas ao mesmo tempo em que todos nós cremos em Deus, todos nós também precisamos de ajuda em algumas incredulidades do nosso coração. Eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma de que Deus existe. Mas tem situações
que às vezes o coração vai, opa, será que vai acontecer? Será que não vai? Será que pode? Será que não pode? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? A incerteza toma conta do coração. Você conhece alguém que você diz assim, Tiago, eu queria ter a fé de fulano de tal? Tem pessoas que nos parecem ter uma super fé, uma fé que é inabalável, uma fé que nunca falha, uma fé que não tem nenhuma gotinha de vacilo em momento nenhum. A grande verdade, gente, é que a fé genuína, ela precisa ser constantemente alimentada. E alguém ter uma fé forte não significa mérito dessa pessoa. Se eu tenho uma fé forte, não é mérito de Tiago. É porque Deus me ajuda em minha incredulidade. Se você tem uma fé forte, não é seu mérito. É porque Deus te ajuda em sua incredulidade. E podemos ser sinceros, essa constatação, essa afirmação do pai do garoto, ela se parece muito mais com a nossa realidade. Eu acho que uma das melhores definições da imagem de um cristão, na minha humilde opinião, é o apóstolo Pedro, quando ele está andando sobre as águas, mas eu não me identifico tanto com Pedro andando sobre as águas. Eu me identifico com Pedro afogando. Quando Pedro começa a afogar, ele começa a olhar para as ondas, para o mar, e ele começa a afogar, ele olha para o Senhor e fala assim, Senhor, salva-me. Essa imagem se parece muito mais conosco. Porque quantas evidências você vai me dar de que você andou sobre as águas algum dia? Talvez você conte um relato ou outro. Mas a grande maioria da nossa caminhada somos nós afundando e clamando, Senhor, salva-nos, salva-nos, salva-nos. Isso revela a nossa dependência do Senhor. Isso revela que mesmo que tenhamos fé em Deus, nós ainda precisamos ser ajudados em nossa incredulidade. Essa incredulidade não é falta de fé na existência de Deus. E nem é falta de fé no poder de Deus. Essa ajuda na incredulidade é, Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça nessa situação em específico. Você pode crer em Deus, crer no poder de Deus, mas de repente você passa por uma situação de enfermidade, de dívida, de dúvida, de decisão na sua vida, onde você diz, Senhor, eu preciso da sua ajuda nessa situação. Eu sei que o Senhor já me curou, eu sei que o Senhor já fez milagres, eu sei que o Senhor já me deu provisão, eu sei que o Senhor já fez coisas maravilhosas na minha vida, mas nessa situação específica agora, eu preciso de uma porção para essa situação. É isso que essa frase quer dizer. É por isso que ela significa tanto para nós. Quando esse homem fala, eu creio, ajuda-me em minha incredulidade, ele está dizendo, eu confio que o Senhor pode me ajudar naquilo em que eu tenho falta. Eu creio que o Senhor pode me ajudar naquilo que eu não posso fazer. Eu creio que a sua mão pode ir aonde a minha mão não pode ir. Aquele homem está dizendo, olha, eu estou te pedindo ajuda. Se eu estou te pedindo ajuda é porque eu creio em ti. Você pode me ajudar nessa minha incredulidade? E Jesus vai lá, cura aquele garoto. E mais do que o exorcismo, mais do que a expulsão daquele demônio, mais do que a libertação daquele garoto, a frase desse pai nos ensina sobre uma fé que precisa estar em constante manutenção. A pergunta que eu te faço hoje é, onde está a incredulidade do seu coração nesse momento? Ou melhor, vou até aliviar um pouco mais, você não se chocar, não entrar no modo defesa, né? Aonde está a tua necessidade de um renovo de fé na sua vida hoje? Talvez você precise de uma porção de fé específica para resolver uma questão específica. Uma porção de fé específica para tomar uma decisão específica. Uma porção de fé específica para viver um sobrenatural específico. Quando nós oramos a Deus, nós não argumentamos a Deus. Senhor, eu mereço. Senhor, eu sou bom o suficiente. Senhor, olha, eu tirei boas notas esse ano na escola, então o Senhor tem que me abençoar. Não. Eu acredito que a forma mais sincera e honesta e justa mesmo de entrar diante de Deus é dizer, Senhor, eu sou um miserável precisando de ajuda. Eu sou alguém que carece do teu suporte.
Eu sou uma pessoa que, se o Senhor não colocar a mão sobre minha vida aqui agora, vai desandar. E o Senhor, Ele ama esse tipo de oração, porque esse é um reconhecimento da nossa total dependência de Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quando a gente vai cheio de arrogância, cheio de eu posso, cheio de eu fiz, cheio de eu mereço, esse tipo de oração, ele não toca muito o coração de Deus. Na verdade, a Bíblia fala que a soberba, ela trava os céus, ela fecha as janelas do céu. Deus rejeita o soberbo, ele abraça os humildes. Quando esse homem fala, eu creio, me ajuda na minha incredulidade, ele abriu o céu para que a graça do céu descesse sobre ele. Deus encontrou ali um coração aberto e disponível para operar. Quando nós vamos para a presença de Deus e dizemos, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu sozinho não consigo. Senhor, eu dependo de Ti. Isso mostra um espírito que está pronto para ser abençoado. Isso mostra um espírito que já foi alcançado por Deus em alguma medida. Porque até mesmo a nossa humildade, o nosso reconhecimento das nossas incapacidades, isso é uma prova do trabalhar de Deus. Se você tem condição de chegar diante de Deus e fazer esse tipo de oração, isso evidencia que Deus já começou a trabalhar na sua vida. Note que antes de Jesus expulsar o demônio daquele garoto, Jesus começa primeiro a trabalhar na vida do pai. Jesus começa a libertar o pai, depois ele liberta o filho. Eu não sei quem mais precisava de libertação naquele momento, mas existem alguns processos que Jesus já começou a fazer e a gente ainda nem percebeu. O sobrenatural não ficou evidente diante dos nossos olhos, mas algumas coisas já começaram a mudar dentro de nós. Talvez essa luta que você está passando hoje, você diz, Thiago, preciso de um milagre, preciso de uma libertação, preciso de uma provisão. Eu creio que Deus pode fazer, mas para pensar o quanto o teu coração já foi transformado, moldado, quebrantado por essa situação. Isso é sinal de que Deus já começou a agir na sua vida. E se você consegue hoje ir diante de Deus e falar, Senhor, eu creio, me ajuda. Eu creio, eu dependo de Ti. Eu creio, eu reconheço que sem Ti nada sou. Isso já é uma evidência clara de que Deus já começou a transformar coisas no seu interior que você nem imaginava. Isso não é um devocional para você sair do ateísmo e começar a crer em Deus. Esse é um devocional para quem já crê em Jesus de todo o coração, mas que precisa da mão de Deus para um processo específico. E para que esse processo específico comece, para que esse sobrenatural se manifeste, para que essa libertação ocorra, para que essa provisão chegue. Mais do que uma corrente espiritual que precisa cair, algumas correntes do nosso coração precisam ser desatadas. E essas correntes, elas são desatadas, não quando nós exercemos a nossa força, mas é quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. E é nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Quero orar com você para fechar esse devocional. Antes de nós orarmos, quero convidar você para deixar um like nessa transmissão. Seu like ajuda para que esse devocional chegue para mais pessoas. Se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos sustenta em nossas fraquezas. O Senhor nos suporta em nossas dificuldades. O Senhor segura as nossas mãos quando estamos caídos, Pai. Queremos fazer da oração do pai desse garoto, de Marcos 9, uma oração sincera diante de Ti. Nós cremos em Ti, por isso estamos orando. Mas ajuda-nos em nossa incredulidade. Ajuda-nos em nossa fraqueza. Ajuda-nos em nossa insuficiência. Meu Deus, eu reconheço que sem Ti nada podemos fazer. Colocamos nossa completa dependência e insuficiência diante daquele que é suficiente. Colocamos nossa fraqueza diante daquele que é verdadeiramente forte. Colocamos a nossa incapacidade diante daquele que é verdadeiramente capaz. Nós confiamos em Ti e Te clamamos
pela tua intervenção em nossas vidas. E eu estendo, Pai, essa oração de um modo especial para todo aquele que precisa de uma provisão, de uma libertação, de uma revelação, de uma direção. O Senhor sabe nos encontrar. Eu oro para que o Senhor encontre o coração de cada um dos que estão clamando comigo nesse momento. Que eles possam, de fato, viver e desfrutar o teu sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, deixa um like nessa transmissão, comenta aqui abaixo qual foi a parte que mais marcou sua vida, uma frase, um ensinamento, um contexto. Se você quiser complementar ou perguntar também, fica à vontade. E eu quero também te convidar para ir no comentário fixado, clicar no link para ir para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde você recebe todos os dias o link dos devocionais e as anotações por escrito de cada devocional que nós fazemos aqui, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.